O vídeo de hoje vai ser diferente. A ideia é mergulhar para dentro do livro, seguir os passos dos personagens, respirar o ar fresco e de cura que já foram alívio para tantos pulmões doentes. Este vlog é dedicado ao livro Floradas na Serra, da Dilná Silveira de Queiroz. As filmagens foram feitas no dia 25 de maio de 2023, quando eu e meus pais viajamos para Campos do Jordão para comemorar de forma tardia o Dia das Mães. Rodamos os 170 quilômetros que separa São Paulo da Serra, principalmente para visitar o Bosque Vermelho, o lugar favorito da minha mãe. Mais sobre ele ao longo do vídeo. Floradas na Serra é o primeiro romance de Dilná. Publicado em 1939, foi o equivalente a um viral de TikTok. Sucesso absoluto, exemplares esgotados em apenas algumas semanas, sucesso de público e de crítica. O livro conta a história de Elsa, uma jovem que está doente com tuberculose e começa sua jornada para buscar tratamento na cidade de Campos do Jordão, interior de São Paulo. Ela chega na cidade sanatório pelo trem que cruza a Serra da Mantiqueira, descendo em uma das pequenas estações que existem até hoje, ao longo da linha férrea que corta a cidade. Durante o tratamento, ela ficará na pensão da Dona Sofia, em Vila Bernécia, junto com as outras meninas na mesma situação, Belinha, Lucília e Letícia. Ao longo do livro, acompanhamos os detalhes da convivência entre as meninas, o cotidiano da cidade, as amizades com os moradores locais e demais hóspedes em tratamento. As conversas típicas de jovens são entrelaçadas e interrompidas pelos detalhes da doença e da rotina dos tratamentos nos diversos sanatórios instalados na cidade, similares ao que tivemos a oportunidade de visitar, o Sanatório São Cristóvão, que vocês estão vendo no vídeo. Também mais sobre ele adiante. O livro fala sobre dores, medos, esperança de cura, planos que, apesar de muito desejados, são de improvável execução. Até daria para esquecer que estamos lendo um livro sobre a vida com tuberculose quando lemos O Encantamento de Elsa por Flávio e seu dilema sobre o que fazer com o quase noivo Osvaldo, que não sabe que ela está doente e em Campos do Jordão, pois acha que a menina está longe estudando. Ou então, quando Lucília, melhor amiga de Elsa e personagem mais polêmica, está apaixonada e não sabe lidar com a rejeição que está sofrendo. Lucília expressa a revolta com seu coração partido através da recusa de tratamentos e ignorando as recomendações médicas. Quer sofrer de amor e definhar até a morte. Nos breves momentos de alegria e festa durante a narrativa, nós somos instantaneamente lembrados do quanto implacável era a doença, mesmo quando parecia que a cura estava logo ali na esquina. O livro é intrinsecamente conectado com a história da própria autora. Dilná ficou órfã de mãe aos 3 anos de idade. Sua mãe de Norá faleceu em consequência da tuberculose. A autora recriou o momento da morte da mãe em uma das cenas do livro, onde a personagem no seu leito de morte pede para que possa beijar a fita de cabelo da filha, para que a menina não chegue perto da mãe doente. O blog Querido Clássico descreve esse aspecto da obra de forma muito precisa. É como se a todo momento Dilná estivesse, de certa forma, expurgando o fantasma da mãe durante a escrita. Isso é reforçado pelo depoimento de Helena Silveira, irmã de Dilná e também escritora. Abre aspas. Creio que esse fantasma da mãe morta, logo que eu nasci, foi resolvido por mim na infância, escrevendo-a em minha cabeça. Em Dilná, ela dormiu longos anos e minha irmã a construiu em pedaços de criaturas de ficção quando fez seu primeiro romance, Floradas na Serra.
todo habitado de tísica hemoptises com o pólen das flores de Campos do Jordão, coincidindo com pulmões sangrando. Fecha aspas. O link para o texto estará na descrição do vídeo. A cidade de Campos do Jordão também é um personagem por si só. Como na época não existia tratamento para a tuberculose e a doença matava quase 70% de que se contaminava, Campos do Jordão era uma cidade sanatório em quarentena. Ali residiam apenas os doentes em tratamento, os médicos e a população local que sacrificava da própria saúde para acolher, hospedar e servir aos doentes, praticamente a única fonte de renda da cidade. Os doentes ficavam em pensões como o de Dona Sofia e se tratavam em sanatórios como São Cristóvão. Hoje, o antigo sanatório está no terreno do Hotel São Cristóvão e tive a sorte de ser recebida pelo neto do fundador, que me contou um pouco da história e me forneceu valioso material sobre a cidade de Campos. O seu Adriano me emprestou seu exemplar do livro Histórias de Campos do Jordão, do advogado Pedro Paulo Filho. No livro conta que a recepção ao livro Floradas na Serra foi em volta de muita polêmica. Os doentes em tratamento se revoltaram com a representação criada por Diná de sua situação. Apesar da opinião não ter sido tão favorável entre os pacientes com tuberculose, a crítica recebeu com bons olhos o romance. Edição da Folha da Manhã, de 10 de outubro de 1939. Trecho do texto Floradas na Serra, de Ulisses Paranhos, membro da Academia Paulista de Letras. O que nos impressionou seriamente no livro de Diná foi a compreensão exata da psicologia do tuberculoso. O conhecimento moderno dos complexos que se debatem no seu cérebro, suas tendências sentimentais e a mística própria destes pobres doentes, tão curiosa e cheia de imprevistos para quem cristãomente a estuda de perto. O tuberculoso, ao contrário do cardíaco, não encara a morte com a visão do pensamento antigo. Dormir, morrer. Nada disso. O tuberculoso tem pavor dos últimos momentos e, quando medita um instante sobre o fim próximo, aterroriza-se, grita, protesta e afasta de si o fantasma que acordou no seu inconsciente a ideia do aniquilamento final. Deste fato, resulta sua exaltação por tudo que toca a existência. Há, permitam-me a frase, uma hipertrofia de viver. Daí, um estado místico que só o tuberculoso entende, um surto incompreensível de esperanças malogradas, um desejo ardente de amar, gozar, fazer vibrar os nervos e as carnes que muitas vezes não existem mais. Paralelamente a isso, rancor aos fortes, aos atletas do espírito e do corpo, e inveja oculta subterrânea aos que se curam, regressam ao lar e se sentam de novo no banquete da vida. Isso se revela, sobretudo, por um certo grau de narcisismo e autocratismo em desproporção com o estado físico do doente, incapaz de excessos e emoções duráveis. Apesar dos elogios feitos à maestria com que Diná capturou a essência dos doentes com tuberculose, aparentemente aqueles ali representados no livro rejeitaram a figura de pessoas egoístas e invejosas. Diná respondeu em carta ao texto de Ulisses, falando que, abre aspas,
Esse ilustre clínico deu ao meu livro a sua interpretação. Muitos outros antes e depois dele escreveram a respeito do meu livro. Opiniões contraditórias, posto que sempre simpáticas. Interpretações diferentíssimas. Veja, por exemplo, Rubens do Amaral, em 29 de setembro, na Folha da Manhã. Devo confessar que, propositadamente, não fiz livro-tese. Floradas é apenas narrativa. Criei os meus personagens dentro do cenário sedutor de Campos do Jordão. A crítica logo se apossou deles, tecendo em torno dessas figuras os mais vários comentários. Com As Meninas da Pensão de Dona Sofia, com Flávio, Moacir, aconteceu o que acontece a cada um de nós mesmos, nesse nosso mundo de verdade. Foram julgados, bem e mal, justa e injustamente. Foram compreendidos, foram desprezados. Fecham aspas. A crítica feita por Rubens do Amaral, mencionada por Diná na carta para Ulisses Paranhos, diz que, apesar do terror de ser um livro escrito por uma mulher, ele tem suas qualidades. Abre aspas. O tema é tentadoramente sentimental. Na pena de uma mulher, arriscar-se-ia ao naufrágio do pieguismo, mas, com a delicadeza feminina na pintura das almas femininas, floradas na serra, tem nervos másculos e saiu um livro forte, que não traz, nas suas linhas gerais, a mulher que o sonhou e o construiu. Não passarei desta impressão de leitura que resulta num louvor à escritora que começou por onde tantos desejariam acabar, com este romance de primeira plana entre os bons romances da atualidade. Diná Silveira de Queiroz conquistou, num instante, o seu posto de honra nas letras brasileiras. Fecha aspas. Uma curiosidade sobre Rubens do Amaral. Ele não alcançou nenhum tipo de fama, diferentemente de sua prima, uma mulher, que é ninguém menos que Tarsila do Amaral. Se eu fosse uma pessoa melhor, eu jamais falaria bem feito. Mas como eu não sou, digo bem feito por viver para sempre à sombra de sua prima famosa. Sinceramente, eu discordo totalmente das percepções sobre o livro. Para mim, o que foi representado foi a juventude de 4 meninas que estavam passando por uma grande provação enquanto tinham que navegar sentimentos e hormônios. Eram apenas meninas que estavam saindo da adolescência enquanto doentes e descobrindo a vida numa situação em que praticamente não havia esperança. É achar que só por estar acometido de uma moléstia impede de ter sentimentos humanos negativos como inveja, revolta e raiva. Eu boto minha mão no fogo se existir algum doente na face da terra que já não tenha pensado: que ódio, por que comigo, por que eu? Fiquei pensando sobre o vínculo formado entre elas por conta da solidão. Ir para um lugar desconhecido, remoto, longe de casa e da família, lidando com a própria mortalidade em cada tosse, em cada respiração mais difícil. E agora voltamos ao Bosque Vermelho. O Bosque Vermelho está localizado dentro do Horto Florestal de Campos do Jordão. Ele é formado por pinheiros que começam a ficar vermelhos durante o outono, perdem as folhas no inverno, formando um tapete vermelho natural, para então renascer em um verde-limão na primavera. Também é o lugar favorito da minha mãe. Como mencionei em outros vídeos, passei por um período muito delicado de saúde. Tive que realizar várias cirurgias e ficar internada por meses. Não consigo imaginar passar por tudo sozinha, longe da família e dos amigos que amo. Ser diariamente confrontada pela própria mortalidade e efemeridade da vida faz com que em muitos momentos dê vontade de simplesmente se entregar. Ter recebido uma segunda chance de estar aqui de novo, celebrando o amor pela minha mãe, poder testemunhar a felicidade dela de voltar ao seu lugar favorito, andar por meio das árvores com o meu pai, rir, conversar, deitarmos no chão para contemplar a beleza daquele momento e daquele lugar, me enchem de gratidão e amor.
correndo o risco de fazer Rubens do Amaral revirar no túmulo com tanto sentimento vindo de uma mulher, concluo esse vídeo agradecendo o apoio e amor inabalável dos meus pais, que me deram forças para continuar todos os dias, mesmo nos mais difíceis. Obrigado, Fabiano, pela narração do Ulisses Paranhos. Obrigado a todo mundo que assistiu e espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.